Alô pessoal, um abraço a todos vocês aí no canal aí, Antônio Carlos de Augusto. O vídeo que coloquei hoje cedo para vocês verem, né? Que tudo que nós falamos aqui a respeito dos judeus barbudinho, os judeus da ONU, é uma grande verdade. E não pensem vocês que o Rabino Amon Tzak, ele é uma pessoa coitadinha, que não. Ele também faz parte do sistema. Aquele relatório que ele leu ali, que ele está lendo ali, é o mesmo relatório que vai ser lido dias que estão muito perto na televisão, toda a mídia, escrita, falada, vista, principalmente a imprensa vista, a mídia vista, que você vê, né, televisiva, ela vai transmitir esse pronunciamento em cadeias mundiais. Não vai ser só em rede nacional, vai ser numa rede mundial em todas as línguas. É por isso que aquele ministro que hoje me parece que é presidente do Banco Mundial, ministro brasileiro, né, judeu também, ele faz ali aquele discurso ali, às escondidas, não sei se vocês estão lembrados aí, deu até foi uma grande polêmica em todos os jornais isso aí, né, dos meios de comunicações, quando se reunia ali com o Bolsonaro. Ele disse, olha, aproveitamos isso que o povo está aí ocupado, né, o povo está percebido aí, despercebido com essa pandemia, vamos passar a boiada, né? Vamos abrir a porteira e passar a boiada, vamos meter as canetas, vamos fazer. E isso que está acontecendo. É isso que acontece em todos os fóruns mundiais da ONU, né? Encontro que fala aí da política social e ambientalista, desses fóruns mundiais em Davos, em Washington, né? A própria Rio 92, né? Do ecossistema. Então essa nova ordem mundial já vem desde que o mundo é o mundo. Ela foi implantada ali pela serpente através daquele pecado. E ela só o que ela tem feito é só cada vez mais ser aprimorado, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, né? Essas pessoas, elas enriqueceram, são as pessoas que comandam o mundo. São as pessoas que comandam o mundo. E a ideia dessas pessoas agora, ela é fazer com que a população da Terra diminua através sabe, de muitas coisas que eles vão inventar aí. A guerra é uma delas. Então o que eles fazem? Eles fazem que nós, né, o ser humano, matem uns aos outros. Destruam uns aos outros. Então você vê que eles mesmo criam isso. Eu estava comentando hoje com o pessoal que não crê naquilo que a gente fala, mas a gente tem que falar que a escola do mundo é o ser humano. Você vê que hoje eles vêm na televisão e mostra aí está mostrando a Floresta da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, como é que está limpa, como é que está toda, né, bonita, sem lixo, sem nada. Então, o ser humano é que é o lixo. O ser humano que é a pandemia, o ser humano que é a peste, é a praga. O que eles estão falando, que o Covid-19, né, o que está acontecendo aí, é bom. Os rios estão mais limpos. Os animaizinhos estão se manifestando nos quintal das casas, das pessoas, na cidade grande, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador. E todas as grandes capitais, todas as grandes cidades, né, que não só as capitais são grandes, né, mas várias cidades do interior são enormes, Campina Grande, Vitória da Conquista, Uberlândia, Uberaba, Campinas, Ribeirão Preto, né, várias cidades brasileiras aí de interior, é muito maior do que certas capitais aí. Então estou dizendo que nós, seres humanos, é que somos a titica, vamos dizer assim, né, do planeta. Então você vê que desde de criança estamos condicionados a pensar dessa maneira.
E o que está vindo agora aí não vai, sabe, exterminar ninguém, não. O que vai vir depois é que vai exterminar. Que as coisas começaram a acontecer. Vocês tiram suas próprias conclusões, né? Às vezes fala uma coisa, tem pessoas que elas raciocinam aí diferente, então a gente não está aqui para colocar o caos e o terror em ninguém, estamos aqui para alertar as pessoas, né? Isso que a Rússia nos mandou que nós falássemos. Então esses judeus barbudinhos, né? Principalmente esse que estava aí, né? Rabino, né? Amon Tzak, não fala a memória, ou Ramon, alguma coisa assim. Eles sabem essa história verdadeira que está acontecendo. Todos eles sabem. Os políticos, os padres, os papas, os cardeais, os pastores. Todos sabem dessa história. Todos. Menos você. Menos você. Então é por isso que a gente, sabe, faz questão de que você veja isso aí. Essa renda que eles estão aí colocando para as pessoas, discutindo aí que tem que continuar. Isso tudo é uma forma, sabe, de escravizar o ser humano muito mais. E tudo isso, nem vou entrar em detalhe, está aí para você ver o documento aí da ONU, né? Para que você veja. E esses judeus barbudos, dominadores do mundo, que não são os da Bíblia, mas os da Bíblia também fazem parte, estão também entre eles lá, no poder. Zacarias 14 fala sobre isso, Zacarias 14, 14, 12, Zacarias 12, 6 ali, se me fala a memória, procura, vocês vão ver lá, né? Judá está contra Jerusalém. Eu gostaria primeiro de mostrar para vocês aqui, mais uma vez, no livro, também de judeus, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na página 123 que a pessoa que escreveu o livro, ele é judeu. E eles falam mal de, perdão, pessoal, de judeu. Judeus falando mal de judeus. Eles são judeus que não são os da Bíblia, mas foram ajudados pelos judeus da Bíblia. Pelos judeus da Bíblia. Foram ajudados por eles. A mentira, que se encontra no livro de Matitiarro 28, 11, ela foi implantada pelos pretos. O título, reclamado por Iarro, né? Vou dizer assim, o título, ele foi vendido pelos pretos. Assim como Esaú, ele vende a sua primogenitura de primogênito ali para Jacó por causa de um prato de lentilha, né? O que me vale ter isso aí, esse título de ser filho primogênito, se me estou aqui morrendo de fome por causa da sua glutonaria, né? Então ele vende aquilo ali achando aquilo, ele vende talvez aquilo até com uma brincadeira. Mas quando ele vai requerer na hora do seu pai partir, a primogenitura de um filho naquele tempo era a coisa mais importante, por isso que a Rússia sempre conta em parábola dos filhos primogênitos, né? É porque ele que levava essa promessa. E ele também era muito abençoado, né? Ele tinha o direito de obter mais do que os irmãos mais novos, né? Tudo que o pai lhe possuía, porque eles eram muito ricos, para você ver, né? E também ele tinha o direito de mandar nos irmãos mais novos. Ele comandava tudo, o filho mais velho. Então ele vende aquilo ali. E quando Isaac partir, que vai ser abençoado, o que acontece com ele? Ele vai requerer ali aquela bênção que era de direito dele. Mas quando ele vai fazer isso, a sua mãe, a mãe de Esaú e também a mãe de Jacó, que nunca foi Jacó, vou dizer para vocês entenderem, pessoas novas aí, todos os dias aí no canal, né? O nome do verdadeiro é Yaakov, depois vira Yashuru, trocado por Yahoo, né? A sua mãe chama lá Yacofoda, né? Ele vai lá, então, e tudo acontece, só você vai ler a Bíblia no livro de Gênesis, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Então, a primogenitura, né, que Esaú vende, é a mesma que Judá mais tarde vende ali para esses judeus aí, romanos, inglês, francês, dá o nome que você queira dar.
dessa nação antiquista, então eles passam a ter o direito de ser judeus, né? Mas eles não são. Não são, mas são ajudados por esses judeus preto. E os judeus não era branco, não. E os próprios judeus sabem disso. Você vai ver hoje aqui. Então, eu quero provar para você que ele era judeu. Às vezes as pessoas falam, no caso, não era judeu não, né? Então vamos ver aqui, né? O meu nome é Josué Breve Paulino, guerreiro, né? Um israelita separadita da família Guerreiro, procedente dos exilados da Espanha. Meu avô era um semita espanhol da família Guerreiro, coronado. Nós, judeus, fazemos comentários negativos uns sobre os outros, né? O tempo todo. Nem é preciso ir muito longe para observar isso. Basta ver os debates que ocorrem no Knesset, o parlamento de Israel. Os deputados dizem impropérios uns aos outros quando discordam entre si. As ofensas vão desde xingamentos e palavrões até gritos e berros, né? Um goi gentil jamais poderia dizer esses insultos sem ser acusado de antissemitismo, mas os judeus de Israel entendem que a Knesset é uma casa onde ocorrem muitas brigas de família. Aqui vai falar que os profetas eram antissemitas, né? Estava falando que um monte de mentira. Então, eu estou mostrando para vocês, para provar, que o que eu vou mostrar para vocês agora aqui partiu da boca de um judeu. Então vamos lá, né? Ao que interessa. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Eles sabem a história de Maria é mentira. Os judeus sabem que essa história de Maria ela foi inventada nos concílios de Nicéia. Para você ver que o Salvador nunca nasceu de uma mulher em tempos atrás. Eles sabem de tudo isso aqui. Que ele veio do começo. E eles dizem que existiu mais de 10 Messias, né? Ali, falando eu sou Messias, eu sou fulano, sou Beltrano, sou ciclano. Então você vê que toda a história que nós falamos, nós temos, sabe, essa alegria, né, de saber que Yahushua não nos deixou envergonhados e nem nos vai deixar envergonhados, tanto eu quanto as pessoas que aí crendo nessas coisas aí, né? Nossos irmãos que estão aí nos canais aí. Rodinei, você e várias pessoas aí. Então vamos ver aqui, né? Eu vou falar um monte de coisa aqui. Você sabia que estamos tratando de todos os movimentos hebraicos posteriores e centros dos reinos de Judá e Israel de até 2000 anos passados, sejam ortodoxos ou reforma ou movimento conservador ou qualquer outro? Tá fazendo pergunta aqui, né? Estão falando que são judeus, né? Preste atenção para depois vocês não ficarem enganados. Você sabia que todas as discussões e mudanças na interpretação da lei de Moisés, em qualquer tempo, independente da nomenclatura que tenha recebido ou que hoje seja usada, são reforma desta mesma lei? Né? Eu quero que você veja uma outra coisa daqui a pouco, tá? Fiquem em alerta vocês. Você sabia que a lei de Moisés deixou de ser cumprida ao pé da letra? E para quem acredita apenas no que Moisés trouxe do Monte Sinai, nada do que se pratica hoje tem valor? Está fazendo pergunta, né? Você sabia que um grupo de sábios hebreus, a partir da dominação de Roma e da destruição do segundo templo, começou depois do século I da Era Comum a interpretar a lei de Moisés, ao invés de seguir na íntegra? Então eles defendem tudo isso aqui com incidentes, né? Que eles são judeus, eles são isso, são aquilo outro, eles blá 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 blá, né? Eles mesmo atiram no próprio pé, né? Quando eles falaram de Efraim, que é o primogênito, que passa a ser o primogênito, que é arrufado no livro de Jeremias, me parece 31, 9 ali. Procura depois, né, vocês vão saber, né? Mas procura a Bíblia, gente. Vão ler que vocês vão achar essa passagem aí, né? Você sabia que até o período, por mais de 1500 anos, né? Condições de hebreus eram recebidas a partir da paternidade, né? Você sabia
que até esse período, por mais de 1500 anos, a condição de hebreu era recebida a partir da paternidade e não da maternidade, e que esse grupo de hebreus interpretadores da lei de Moisés resolveu, devido ao seu novo entendimento, pela circunstância, modificar o sistema, né? Então, de todas as formas, ele tenta provar que é judeus, né? Igualzinho que tem no canal aí, vários deles aí. Você sabia que os samaritanos e caraítas consideram os ortodoxos como os grandes reformadores da lei de Moisés e que por isso mesmo não aceitam suas práticas? Você sabia que quando Roma e seu exército venceram os hebreus, havia o reino de Judá na Judéia e o reino de Israel na Samaria, né? Então tudo isso acontece aqui, mas está apontando para lá, né? A gente sabia disso, que a Bíblia mesmo cita isso aqui, né? A própria Bíblia cita essas passagens, né? O reino do sul e o reino do norte, que está aqui, né? O reino do norte lá e o reino do sul aqui, né? Você sabia que em torno da época em que... Aqui fala de Yerusha, né? Sempre colocando um Yerusha aqui, né? Ó, tá vendo? Ó. Então a gente tá falando aqui... Não tá falando de Jesus aqui não, né? Eles odeiam também os católicos e os evangélicos, coisa que nós não faz, né? O que nós fazemos é tirar eles da cegueira. Nós não odeiamos ninguém, né? A nossa luta é contra Satanás. Você sabia que em torno da época em que a Rússia existiu, tanto antes quanto depois, mais de 10 falsos messias se apresentaram como tal? Tá vendo? Tá vendo? Você sabia que todos esses falsos messias... Você sabia de todos esses falsos messias? Tá perguntando para as pessoas, né? Foi uma pergunta para você e para mim também, né? Claro que nós sabia, né? E existe até hoje, né? Você sabia que aqueles que era um tempo de opressão, perdão, você sabia que aqueles eram um tempo de opressão e que os hebreus eram esmagados, assaltados, assassinados e haviam perdido sua liberdade? Isso aqui está falando da igreja. Está falando da era, né, da Idade Média, na Inquisição, nas perseguições, né? Então ele joga para eles lá, roubados, né? É claro que foram roubados, sim. As pessoas eram muito ricas. Muito ricas. E quando essas pessoas entram aqui no Brasil e em toda a América Latina, elas assaltam essas pessoas. Todo o ouro, tudo o que eles tinham, foram roubados suas terras. O livro 500 anos de história conta isso, né? A demarcação da terra pelo rei da França e o rei da Inglaterra, né? Se chama de Portugal. Gente, eu fico, sabe, impressionado da tanta burrice na mente de uma pessoa, né? A história é o fato, né? É o depoimento, é o documento, né? O próprio Barbosa falou isso, né? Esse outro judeu aí também, né? Malandro, né? Eu ia falar um nome agora aqui, mas não posso falar. Que fazem isso quando queimam os livros, né? Assim como Rita. E ele vem falar que a história é o fato, é o depoimento, é o documento, né? Então pessoas que estão aí achando que hoje sabem as coisas, não sabem nada. Então eles tentam nos enganar o tempo todo, assim como fizeram com a Bíblia, né? Que você lê ela de uma tal maneira que você não consegue, sabe, enxergar nada. Mas quando você parte ali para o lado da Amazônia, aqueles estados ali do norte do país, há cidades com nome que está na Bíblia, com os nomes que você jamais ouviu falar. E o porquê que está lá? Porque é uma cidade, um povo esquecido. A mídia está aqui nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, né? Sabe, Brasília, nesse centro-oeste aqui, no sudeste. Então você quando aponta para ali, pouco se fala, pouco se conhece, né? Mas se você vai ali, faz uma pesquisa sobre rios, principalmente sobre o nome de rios que ali estão, os nomes indígenas estão ali naqueles rios, eu estou falando indígena para você entender, mas são nomes mesmo verdadeiro, né? Nos rios, nas cidades, nas aldeias, no povo que estão ali naquelas aldeias, que não são mais os indígenas da Bíblia, né? Cara, muito forte isso aí. Então você vê que tudo está sendo criado, vocês estão vendo aí esse rabino falando aí, né? E são eles mesmos que, sabe, idealizadores dessas coisas, né? Fundadores dessas coisas que estão para acontecer aí. E vem pregar de bonzinho hoje, pregar de, sabe, de samaritano, sabe, de homens bons, que não são homens bons. São mentes contaminadas, poluídas pelo Deus desse século, né? Você sabia que esses falsos messias prometiam livrar os hebreus de seus algozes, que todos foram liquidados por Roma, definidos como bandidos, inclusive, né, Bar Kokhba, né?
ainda que se tivesse declarado Salvador da fé e da lei de Moisés. Então existiu essa pessoa aqui. Eu sempre falo desses camaradas aí, né? Você sabia que para determinar se somos judeus ou israelitas seria necessário teste de DNA, né? Ó, afinal viemos da Judéia ou de Israel? Viemos do reino do sul ou do reino do norte da terra prometida, né? Tá vendo? Agora quero que vocês, sabe, prestem atenção nisso aqui, gente. Deixa eu ler primeiro para vocês aqui. Você sabia que os hebreus originais, está falando de hebreus, não está falando mais de judeu. E quando fala de hebreus, está falando do povo de Ashuru. Escuta só essa aqui. Você sabia que os hebreus originais não são brancos e nem possuem olhos azuis? Aqui, ó. Olha aqui. É por isso que eu li para você lá que ele era um judeu. Para depois ninguém no canal falar que nós estava aí começando fiado. É por isso que eu li para você na página 123 do livro, ele falando da onde ele veio. Você sabia que os hebreus originais não são brancos e nem possuem olhos azuis? Eu sabia. E muitos aí sabiam, Rodinei, você sabia. Estão vendo, pessoal? Os hebreus, não judeus, né? Eu falei judeu agora? Não, né? Hebreus, né? Os hebreus. Ó, olha aí. Ó, aí, ó. Você sabia que os hebreus, né, não são brancos e nem possuem olhos azuis? É claro que embaixo vai falar uma mentira, né? Que essas formas foram adquiridas depois que foram expulsos, né, da terra prometida. Mas isso é uma mentira, né? O povo branco e olhos azuis são a igreja, né? São igreja que hoje estão espalhados por todo mundo. Você sabia que as características acima foram adquiridas por parte dos hebreus após sua expulsão da terra prometida pelo exército romano, né? Então isso é tudo uma conversa fiada, né? Tudo é conversa fiada. Conversa que a pessoa veio contar pra mim, né? Papo furado. Conversa fiada. Se fosse assim, eu era de olhos azuis, de cabelinhos brancos, né? Branco, 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 branco. Como a Renata lá, minha amiga, né? De olhos azuis e branco. Então você vê que nossa descendência vem de várias pessoas, né? Eu tenho um pai que é claro, né? Então você vê que tudo isso é uma mentira, né? Tudo isso é uma grande mentira. Os preto, 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 que se encontra aí espalhado, principalmente no Rio, Espírito Santo, Bahia, uma das maiores concentrações de pretos são nesses três estados, né? Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, pretos mesmo, eles são judeus. Os judeus. E todos os hebreus são pretos. Todos os hebreus são pretos. Você viu aqui o cara falando, né? Um judeu falando que os hebreus são pretos. Você sabia que os hebreus originais não são brancos e nem possuem olhos azuis? Ele está falando que ainda é. Se fosse no passado, ele falava que não possuía, né? Não eram. Ele está dizendo que não é. Então ele está afirmando aqui, ó. Ó. Não vamos aqui conversar fiado, não, né? O que nós estamos falando aqui, depois falar no Supremo Tribunal, no Suprema Corte, né? Diante aí do Fachin, qualquer um desses caras que está aí. Dessas falsas leis aí, né? Olha aqui, ó. Ele está falando no passado, ele está falando no presente, né? Eles não possuem, eles não é. Tá vendo? Ó? Se fosse no passado, ele estava falando que estava possuía, né? Eles não eram. Aqui está falando que eles não são. Que os hebreus originais não são brancos e nem possuem olhos azuis. Um judeu falando isso aqui, ele é judeu, ele está afirmando aqui, ele está brigando com os judeus aqui. E naquela parte da página 123 do livro, ele está falando do nascimento desse Salvador, né?
né, que eles defendem também o nascimento, eles defendem o nascimento. Tudo que os cristãos aí crê, né, os católicos, os evangélicos, de todas as regiões do mundo, todos adoram o Natal, o nascimento, né? Eles crê, eles só não crê que foi de Maria. Sabe, só não crê que foi de Maria. Ele acha que o Criador que faz aquilo depois, né? Entendeu, pessoal, né? Mas que Maria ele não nasceu de Maria ali, né? Ele acha também enfim, eles fazem um mesclado de mentira, de engano, que você não sabe se eles creram naquilo foi no começo, se foi agora, mas que não nasceu de Maria, né? Depois eu vou ler o que eles falaram lá para vocês, em um outro vídeo aí, para nós tirar essa dúvida a limpo, né? E aqui vai falando um monte de coisa. Eu sempre falo aqui eles crendo na Cabala, né? Eu sabia que os coraitas, os samaritanos, né? Ambos os grupos hebreus que continuam cumprindo os ordens. E aqui está falando um monte de coisinha aqui, né? Que para nós não interessa, né? Defende a Cabala, defende um monte de coisa, né? Mas essa verdade, eles adoram o Talmud, né? Tudo que esses estão aí no canal fala, eles também eles gostam de. Eles adoram também, né? Talmud, Torá, tudo isso aí que vocês já sabiam. E eles contam coisa aqui que vocês ficam, sabe? Que vocês ficam admirados de ver, né? Às vezes fala, às vezes fala mais mentira do que verdade, mas quando eles falam a verdade, é coisa que você já sabia. Só precisa confirmar, né? Sabemos que os hebreus, né? Os Yashoroaitas não são brancos, eles são pretos, são negros. Sabemos que o nosso pai, Yahweh, quando ele aparece ali em visões para Yodok Ul, que se conhece como Ezequiel, né? A forma em que Ezequiel vê ele, é um nome muito difícil falar o nome de Ezequiel, na forma hebraica verdadeira do Tupi-Guarani, né? Dessa língua, né? Que tem o nome de dois irmãos, Tupi e Guarani, né? Que é a língua Quechua verdadeira, falada pelas tribos que foram dizimadas, exterminadas, e pelos pretos foram proibidos. Os filmes e novelas aí das minisséries brasileiras contam essa história. Era proibido falar o nome, né? Elementos preto, um preto avermelhado, né? O jaspe, a sardônica, o cobre assacalado de fornalha, o bronze também, né? Polido em forno. Ele contém essa cor ali, prateado com vermelho, né? Não se fala por fora é muito preto, né? E ali por dentro, aquele preto meio que, né? Cor de barro, cor de. Mas a salvação é para brancos e pretos, e amarelos e vermelhos, né? Para todos. E você vê que a própria igreja tem olhos azuis, brancos, né? Só os brancos viram no meio dos pretos. E muitas das pessoas que estão aí, talvez até ele mesmo seja uma igreja, né? E ele acha que é judeu. E é muito difícil tirar da cabeça das pessoas que não são judeus. Antes que tivesse dor de parto, deu à luz, e antes que chegasse o tempo do parto, deu à luz a um filho varão, quem jamais ouviu isto? Quem viu coisa semelhante a esta? Eu, pois, que faço dar a luz aos outros, não darei a luz eu mesmo, diz Yahweh, né? Ele está falando aqui que no livro de Isaías, né? 66, versículo 7 e 9, né? Ele está falando dessa coisa de Maria, pessoal, né? Ele sabe que isso é mentira. Então ele tá com uma interpretação de uma Bíblia aqui diferente, né? Então é por isso que é muito bom que a gente ter várias Bíblias, né? A Bíblia de Jerusalém, a católica, a evangélica, todas elas, né? Principalmente as mais antigas, né? Com tantas profecias que anuncia a vinda do Eterno como Salvador, né? Ele fala de Hamashia, né? É de admirar como os filhos do diabo ainda se arriscam em tamanha blasfêmia
ao inventar a doutrina da natalidade carnal, né? Então aqui eles crêem naquilo que eu falei, né? Que Yahushua jamais nasceu de uma Maria, né? Jamais Yahushua nasceu de uma pessoa também que veio do pecado, né? Aqui eles creem de uma outra forma, né? Que Yahushua apareceu de uma outra forma, e eu creio de uma outra maneira, né? Daquela que o próprio Yahushua, sabe, nos revela. Não poderia ele, sendo o pai da criação, vindo em forma de filho, né, de Salvador, nascer de um ventre, que também vida com a contaminação, embora ela fosse uma pessoa ali, donzela, embora se ela fosse mesmo ser acontecido, né, não é verdade, mas ela veio de um pecado, ela veio de um fruto ali, de um relacionamento de um homem e uma mulher, né, isso nunca existiu, estou falando para você entender, né, então, para esse Salvador nascer de uma mulher, tinha que ser a mulher feita pela mão dele próprio, né, e a primeira mulher da criação, ela foi feita pela mão do Criador. Então, meu amigo, isso é uma mentira. Você vê que o próprio Deus fala isso aqui, não? Que outra importante profecia revela que seria gerado de si mesmo, né? O homem cujo nome é germe, este germe germinará de si mesmo. Note que a profecia não diz que ele seria gerado por alguém, mas ele é o verbo que se fez carne e por ele mesmo, sem intervenção de ninguém. Então está falando aqui que a já fez sem intervenção de ninguém. Também já é uma mentira, não tem como, né, uma pessoa aparecer. O Criador pode tudo acontecer, né? Mas eu acho que aqui eles apelam, né? Ao ser concebido pelo Espírito Santo, que a profecia se cumpriu em Miriam. Então aqui tudo fala do nome verdadeiro, né? No hebraico, algumas coisas, né? Mesmo o nome do Criador que eles colocam como E, né? Esse ele vem do mesmo Israel, né? Ezequiel, Daniel, né? Samuel, tudo com El, né? E o nome é Ulo. Ulo. E você pega o apócrifo de Pedro, de João, você vai ver até os anjos também tinham o nome de Ulo. Ali, sabe? E o próprio Samael, o nome é Shamaul, né? Enviado do pai, depois vira Satanás, que era alguma coisa com abismo lá. Então, tudo que nós falamos, nós confirmamos, né? Então, o El também que eles defendem aqui, é o mesmo Israel que eles defendem aqui, né? Esse El. A divindade cananita El, né? Que vem de El Berit, né? Que é o mesmo Baal, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo... Gente, são tantos nomes que tem aí, né? Baal Peron, sabe? Tantas coisas. O mais conhecido como Baal na Bíblia católica e Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, né? Baal, que é o mesmo Deus que está sendo adorado nos tempos de pedra. E o mesmo que está no abismo, lá preso, né? Com as suas cabeças lá, filha de chaga mortal. Então você vê que os próprios judeus, os próprios rabinos, sabem que a história do nascimento é uma mentira. Sabem que a história do nascimento é uma mentira, né? Você vê que tudo que nós falamos aqui, outros irmãos também falam, né? É verdade. Quando falamos que os judeus e todos os irmãos dos Yahudim, que nunca foi judeu, são negros. Negros. Estamos falando a verdade. E os judeus que estão naquela Jerusalém sabem disso. Os rabinos que estão aí falando no relatório da ONU sabem disso. O presidente da República sabe, o presidente do Senado, os presidentes, estou falando dos presidentes, não do atual agora. Todos eles sabem. Principalmente os de Jerusalém, Brasil e Estados Unidos. E todos aí do G7, né, do G10, tem tudo a ver lá com os 10 chifres, né, os 7 monstros, os 10 chifres de Apocalipse, essas nações, né. Eu estava vendo hoje que o próprio, a bandeira brasileira contém 5 estrelas dentro dela, né, falando dos 5 impérios, dentro da própria bandeira brasileira. Alguém mandou para mim o que está falando aquele hino brasileiro ali, né? Gente, muito forte. São coisas que estão por dia de hoje mesmo, que a gente já sabe e ia saber, né? Revelado através do nosso Salvador, Criador Yahushua. O Espírito revelador, o Espírito consolador dele próprio, né? Que nos guiará por toda a verdade, por todas as veredas de justiça. Principalmente aquele que tem fome, sede, né? De justiça, de verdade, né? Ai daqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados que serão consolados, serão saciados, né? E essas pessoas são nós no dia de hoje. Nós perdemos tempo, né?
abrimos mão da nossa própria vida. Várias pessoas aí no canal fazem isso, para examinar, para buscar. Perdemos horas de sono. E não tem outra coisa mais, sabe, gratificante, feliz, né, do que essa, do que a gente descobrir coisas do nosso Salvador Gabriel Arruda. Pessoal, eu fiz esse vídeo só para mostrar para vocês aí, falar daquela coisa que está aí no canal. Pode vir que um dia eu venha e tiro fora, né? Porque aí fala de Deus, sabe? Eu não gosto de associar o nome de Deus ao meu canal, né? E quando falo de Deus, eu falo para que as pessoas que estão no canal entender. Não gosto de associar, sabe, o nome desses pagões ao nome do nosso Pai, Criador e Yahweh. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos vocês aí, né? Muito interessante sabermos dessa história nos dias de hoje, né? Valeu, pessoal. Pessoal branco, pessoal preto, amarelo e vermelho que estão aí no canal. A salvação para todos. Basta você crer no nome de Yahushua. Valeu, galera. Um abraço aí. Até o próximo vídeo aí, tá? Vamos vir com uma bomba aí dos Zacarias, tá, pessoal? Aguardem aí.